Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Ouçamos a palavra de Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Só um minutinho antes da oração. Você precisa só Tá bom. Vamos orar. Pai querido, te damos graças por tudo que já temos ouvido até aqui, nessa conferência. Bendizemos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teus filhos. E pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude mais uma vez, quando nos debruçamos diante da tua palavra, para tentar compreender o que aqui o Senhor nos revela, o que aqui o Senhor nos ensina. Que teu Espírito nos guie e nos conduza na compreensão desse texto. Queremos orar, Senhor, pelos irmãos que estão passando por sofrimentos intensos, por dificuldades. Pedimos o consolo do teu Espírito Santo. Instrui-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa segunda carta numa tentativa de resolver a crescente tensão que havia entre ele e a igreja de Corinto. Parte dessa tensão era causada pelo fato de que os coríntios estavam dando guarida ou estavam acolhendo alguns pregadores que tinham chegado provavelmente da região da Judéia, se dizendo apóstolos de Jesus Cristo, e tentavam ganhar autoridade na igreja, e nesse processo estavam diminuindo a pessoa de Paulo, estavam questionando a autoridade de Paulo. Então, pelo que nós lemos aqui na carta, essas pessoas se apresentavam como sendo verdadeiros israelitas, enquanto que Paulo era um judeu da dispersão. Eles apresentavam relatos de sinais e prodígios que tinham realizado. Diziam que tinham tido visões e revelações da parte de Deus. Traziam cartas de recomendação das autoridades lá em Jerusalém, e o alvo deles era dar credibilidade ao ensino deles, que Paulo diz nessa carta que era um ensino falso, era um outro evangelho, e tirar a liderança e a influência de Paulo na igreja de Corinto, para que então eles pudessem assumir essa liderança e exercer o poder e a autoridade ali naquela igreja. O apóstolo Paulo, a princípio, responde à argumentação desses homens nos mesmos termos deles. Depois ele vai dizer que está faltando àqueles apóstolos, entre aspas, as credenciais de um verdadeiro apóstolo, que são os sofrimentos. E ele dá pelo menos 2 vezes na carta, uma lista dos sofrimentos que ele passou por amor a Jesus, e que nenhum daqueles homens havia passado.
Então faltava a eles aquilo que de fato, finalmente, haveria de autenticá-los como ministros de Jesus. Mas nessa primeira parte da resposta de Paulo, o que ele faz é responder às acusações ou às insinuações desses falsos apóstolos em pé de igualdade. São hebreus? Eu também sou. Sou da tribo de Benjamim, fui criado aos pés de Gamaliel, judeu de judeus, sou fariseu, fui criado segundo a seita mais severa da nossa tradição. Eles fazem milagres, os sinais as marcas do meu apostolado são conhecidas, porque eu fiz todos os sinais dos apóstolos, as marcas do apóstolo, que são os sinais e prodígios. São ministros de Cristo, eu também, muito mais em sofrimento, em serviço, em perseguições. E aqui ele chega na questão das revelações. Eles têm revelações, então eu tenho também. E eu estou constrangido pelas circunstâncias a falar o que eu vou falar agora, diz o apóstolo Paulo. Mas eu passei por uma experiência há 14 anos tão extraordinária que eu nem posso dar os detalhes para vocês. Mas eu prefiro não falar disso, porque vocês podem ficar pensando de mim mais do que vocês estão vendo em mim. Mas, Paulo continua, o que aconteceu foi que essas revelações foram tão grandes e tão sublimes, que para que eu não ficasse exaltado, para que eu não me considerasse mais do que eu sou, me foi colocado um espinho na carne, para me humilhar. E era tão intensa, foi tão intensa essa dor e o sofrimento que esse espinho me causou, que 3 vezes eu pedi a Deus para removê-lo, e Deus não me atendeu. O que ele me disse foi que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu agora me glorio, não nessas revelações, nestas visões, mas eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que eu de fato sou forte. Então, essa é a argumentação de Paulo no texto que nós acabamos de ler. É isso que ele está fazendo aqui. Então, o texto se desenvolve seguindo estas partes. Primeiro, de 1 até 6, Paulo faz uma narrativa dessa visão, desta revelação extraordinária que ele recebeu da parte de Deus. Em seguida, no verso 7, ele menciona o espinho na carne, aquele espinho que foi colocado com o objetivo de mantê-lo humilde. No verso 8, ele menciona qual foi a sua primeira reação quando sentiu a fisgada do espinho. E no verso 9, qual foi a resposta de Deus? E finalmente, nos versos final, metade do verso 9 até o verso 10, a compreensão que ele teve do propósito de Deus com aquele espinho. E ele descansa, então, no meio do seu sofrimento. Essa passagem é instrutiva para nós de muitas maneiras. E eu vou tentar explorar algumas delas. Em primeiro lugar, então, a visão que Paulo teve, que ele chama de uma revelação, e que está aí do verso 1 até o verso 6. Ele começa dizendo que, se é necessário que ele se glorie, ele então vai passar as visões e revelações do Senhor, ainda que não convenha. Por que ele diz que não convém ficar se gloriando ou mencionando estas visões e revelações? A razão é muito simples. Quando você lê essa carta, e quando você lê a primeira carta que ele escreveu, o apóstolo Paulo sempre tomou precauções no seu ministério e na sua pregação, para que as pessoas não se aproximassem do cristianismo e do evangelho por causa dele. Por isso que ele diz na primeira carta que quando ele foi pregar em Corinto, ele resolveu pregar a Cristo crucificado, só. Para que não houvesse o que infelizmente veio acontecer em Corinto, mesmo que Paulo tenha tomado as precauções que ele tomou. Ele inclusive não batizou ninguém em Corinto, para evitar a formação de um fã-clube, como acabou acontecendo. Eu sou de Paulo, apesar de tudo que ele fez. Então, Paulo sabe que não convém ao ministro do Evangelho, não convém ao homem de Deus se gloriar
de determinadas coisas, ainda que verdadeiras. Ele não está mentindo. Se ele fosse contar, quando ele está contando essa revelação, ele não está mentindo, está dizendo uma coisa que aconteceu. Mas ele levou 14 anos para contar isso. Isso tinha acontecido há 14 anos atrás. E ele nunca tinha dito. Porque não convém. Porque na hora que você conta, a atenção vem para você. O foco é em você. E essa é uma das coisas que eu gosto dos grandes pregadores puritanos, os pastores puritanos. Leia os sermões dos puritanos. Raramente eles fazem menções pessoais. Raramente eles contam experiências deles. Coisas que aconteceram. Coisas que eles viram, que experimentaram e sentiram. Não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Mas o cuidado que se tem para que não se faça discípulos de si mesmo, mas discípulos de Jesus. E, gente, quando eu comparo essa atitude de Paulo com o que a gente vê hoje no meio evangélico, o contraste é gritante. A fidelização de crentes, ministérios que são erguidos em torno de personalidades, de pessoas que procuram impressionar, narrando experiências, visões, sonhos, milagres e coisas assim extraordinárias, criando ministérios inteiros em torno da sua pessoa e usando o nome de Cristo e de Deus em torno disso. E essa crítica que eu estou fazendo, ela pode se aplicar a nós também no ministério, como pastores, como pregadores do Evangelho, como líderes nas nossas igrejas. Por isso Paulo diz, eu vou me gloriar, mas eu sei que isso não convém. Estou fazendo isso como que relutante por causa das circunstâncias. Então, ele note a relutância dele. Segundo, note o fato de que, como eu tinha dito, aconteceu 14 anos atrás. O que para mim é instrutivo para mostrar o seguinte: Paulo não tinha esse tipo de revelação todo dia. Quando ele procurou uma revelação da qual se gloriar, para contrapor as revelações que os falsos apóstolos estavam trazendo, ele se lembrou de uma 14 anos atrás. Por que ele não disse, olha, ontem Jesus apareceu, sentou comigo na beira da cama e nós batemos o maior papo? Por que ele não disse isso? Porque não acontecia. Ele teve que buscar lá no passado dele uma experiência dessa. Às vezes as pessoas têm a impressão de que os homens de Deus, como Paulo, Pedro, ou mesmo no Antigo Testamento, Moisés, Abraão, diariamente eles tinham alguma revelação ou manifestação extraordinária. Eles viviam no sobrenatural. Tem gente que até canta isso, quero viver no sobrenatural. A ideia é que todo dia Deus vai estar mostrando alguma coisa, você vai ter uma revelação, você vai ter uma visão. Mas não era o que acontecia, como é evidente aqui. Paulo teve que ir atrás, 14 anos, para lembrar uma experiência dessa, que ele pode apresentar para contrapor a argumentação daqueles falsos apóstolos. E note que quando ele fala dessa experiência, ele diz assim, eu conheço um homem. Ele está falando dele mesmo, mas ele está tão relutante de falar que ele modestamente diz, eu conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso há 14 anos atrás. É claro que ele está falando dele mesmo. Mas ele fala quase que de uma forma, ele está usando de todos os recursos que ele pode para evitar chamar a atenção para si, colocar o holofote em cima dele. E ele não sabe nem direito o que é que aconteceu. Ele não sabe se foi até o terceiro céu, que ele está aqui falando como judeu, na cosmologia judaica, o terceiro céu, o céu, aqui não é o espaço, né? ou era o espaço, ele tinha 3 níveis, e no último nível, que era o terceiro, é onde estava a presença de Deus. Onde Deus se assentava no trono do universo e de lá controlava todas as coisas. Era a própria presença de Deus. Esse homem, que é o próprio Paulo, ele foi levado até a própria presença de Deus. Lá é o que ele chama de paraíso. É a mesma coisa. Terceiro céu, o paraíso, é a mesma coisa. É o mais alto que você poderia subir. Não tem mais nada dali para cima. É o máximo que você podia ir em termos de revelação. Esteve na própria presença de Deus e ouviu coisas
que Paulo diz assim: eu prefiro não contar para vocês. Ao contrário de muita gente que vai pelas igrejas dando testemunho de detalhes e detalhes e de coisas que eles supostamente viram da parte de Deus. Paulo não quer nem dizer o que é que ele encontrou lá no terceiro céu. Compare a atitude de um verdadeiro apóstolo com a atitude de outros que se dizem apóstolos hoje. Você já vê a diferença começar por aqui. Ele nem sabe se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Em outras palavras, não sabe se foi um arrebatamento, à la Enoque, que ele foi levado, ou se foi simplesmente uma visão em que ele foi transportado em espírito, tipo aquela de João lá na ilha de Patmos, no capítulo 1 do livro de Apocalipse. O ponto é que Paulo, com muita relutância, ele descreve essa experiência extraordinária em que ele, ou com o corpo ou fora do corpo, foi levado à própria presença de Deus. E lá Deus falou com ele. E ele ouviu coisas que ele diz são indizíveis. Não convém falar destas coisas aqui. E ele diz: dessas coisas eu me glorio, mas eu faço isso com muita relutância. Verso 5, de tal coisa me gloriarei. Verso 6, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa é a preocupação dele. Eu não quero que vocês me coloquem numa posição a qual eu realmente não pertenço. Eu não quero que vocês me idolatrem. Eu não quero que vocês façam um fã-clube em torno do meu nome. Não quero tietagem. Porque se eu começar a contar essas coisas, é isso que vai acontecer, porque essa é a natureza humana. Nós facilmente somos atraídos a pessoas que nós julgamos especiais e que apresentam evidências disso, tipo contando experiências sobrenaturais. Bom, o que aconteceu? Ele narra então, se é para contar experiência, eu vou contar essa. E ele diz que quando ele voltou lá do céu, ele foi lá no céu, estava entre os anjos de Deus. Quando ele desceu, tinha um anjo do diabo esperando ele. O mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro é a palavra ângelos no grego. É literalmente um anjo de Satanás. Ele foi levado lá à presença de Deus, onde estão os anjos, e quando ele desce, tem os anjos do diabo esperando ele aqui. E ele então diz que Deus lhe colocou, ou que lhe foi colocado, ele não diz diretamente que foi Deus, mas ele diz que foi posto, aqui é obviamente um passivo divino, que é aquele modo, o uso dos verbos gregos na voz passiva, sem dizer quem é o agente da passiva, mas está implícito que foi Deus. Né? Me foi posto, ele não diz que foi Deus, mas é evidente que aqui é um passivo divino. E ele diz algumas coisas a respeito desse espinho na carne. Nós não sabemos muita coisa sobre a que ele se refere, porque o problema todo é como interpretar a palavra carne aqui. Se nós interpretarmos no seu sentido literal, como sendo o tecido que recobre o nosso corpo, então Paulo provavelmente está se referindo a uma aflição física, tipo uma doença, uma deficiência, ou alguma coisa que produzisse dor física. Mas o problema é que a palavra carne, sarx, no grego, ela é usada não somente para corpo físico, mas ela é usada para se referir à personalidade humana, à existência humana, sem necessariamente a existência física. Então, pode ser uma aflição de natureza espiritual. Certamente não é um pecado de Paulo. Não é porque é dito que é externo, é um mensageiro de Satanás que vem. Então não é que Paulo sofria com uma tentação de riqueza, por exemplo. Alguns acham que pode ter sido. Mas o que quer que tenha sido, não era alguma falha de caráter na vida do apóstolo Paulo. Mas era um sofrimento externo que era causado a ele, vinha de fora e que era causado para ele. O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, que era uma coisa extremamente dolorosa.
A palavra que é usada aqui para espinho é uma palavra grega, skalops, que significa também estaca. Ela é usada em alguma literatura da época de Paulo para se referir àquelas estacas ou pedaços de madeira afiados que eram introduzidos nos corpos de condenados para produzir uma morte lenta e agonizante. Era o empalamento. E o instrumento do empalamento eram essas estacas de madeira pontiagudas. E às vezes na literatura elas são referidas exatamente com essa mesma palavra que Paulo está usando aqui. Talvez é mais do que um espinho, porque um espinho causa incômodo, não é? Mas o que Paulo está falando aqui é de algo doloroso. Ninguém ora 3 vezes a Deus para tirar uma felpa, não é? Uma lasca de madeira que entrou embaixo da unha. Ninguém faz isso, né, 3 vezes, insiste com Deus a respeito disso. Portanto, é provável que quando a gente vai ler aqui essa descrição, um espinho na carne, que Paulo, na verdade, está falando de uma estaca que lhe era cravada na carne, provocando uma dor muito intensa, um sofrimento muito intenso. Carne aqui, quer seja no sentido físico ou no sentido da sua existência. Era um sofrimento penetrante, agudo, era algo extremamente doloroso, que fazia com que Paulo vivesse debaixo de dor. E isso fazia 14 anos, porque quando ele está falando aqui, ele está falando de uma forma que dá a entender que aquela estaca nunca foi retirada. Fazia 14 anos que ele vinha com isso cravado em si. Então, essa é a primeira coisa que a gente sabe, que o que quer que tenha sido era algo extremamente doloroso. A segunda coisa que a gente pode perceber aqui é que era também algo humilhante, que humilhava o apóstolo Paulo, porque ele diz que esse mensageiro de Satanás, já vou falar sobre isso, ele foi mandado para o esbofetear. O bofete que é mencionado aqui não é o murro, né, que você dá direto na cara da pessoa, mas que alguns dão, né, direto na cara da pessoa. Mas é aquele tapa que você dá com as costas da mão, é um tapa de desprezo. Quando se quer humilhar alguém ou desprezar alguém, você bate no rosto com as costas da mão. Então, é esse tipo de bofete que Paulo está se referindo aqui, quando ele diz, esse mensageiro de Satanás que me foi dado para me esbofetear. Não é que era um anjo pugilista, não é? Mas era um anjo que vinha desprezar o apóstolo Paulo, humilhá-lo. Era assim que ele se sentia com aquele espinho na carne. Algo extremamente doloroso, algo humilhante que acontecia com ele, que o deixava quebrado, por assim dizer. A terceira coisa que a gente pode perceber aqui desse espinho é que Satanás fazia parte desse sofrimento. De alguma maneira, Satanás estava envolvido nisso. Então, isso significava, como eu disse, que era uma ação externa e que era uma ação cruel, persistente, maligna e que tinha como objetivo produzir dor e humilhação na vida do apóstolo Paulo. Estamos falando do apóstolo Paulo. Então imagina o que pode acontecer conosco, não é? Imagina o que pode acontecer conosco. Esse mensageiro de Satanás enviado para causar dor e humilhação. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui, já foi mencionada a respeito desse espinho, é que, na verdade, quem estava por trás de tudo isso era Deus. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um anjo caído, ele não é um Deus ao contrário. Nós não somos maniqueístas que acreditavam e ainda acreditam que o mundo é governado por 2 forças iguais em intensidade, mas opostas em direção, o bem e o mal. Satanás não é a mesma coisa de Deus, ele é uma criatura, ele é um anjo caído debaixo do domínio e do governo de Deus. E Deus, na sua sábia providência e de uma maneira
para nós desconhecida e misteriosa, em que ele não invade ou não tira a responsabilidade nem de Satanás e do ser humano, ele usa o diabo na realização dos seus propósitos, de uma maneira que não é violada a vontade da criatura e nem a responsabilidade dos demônios. Mas ele é claro, dessa passagem e do livro de Jó, cuja exposição vocês ouviram há pouco, que de fato ele vai fazer o que Deus determina. Apesar de sua fúria, da sua ira, da sua rebelião, mas ainda assim ele está debaixo do Altíssimo, que o controla e que o usa e que lhe põe limites e que finalmente fará com que ele responda pelos seus atos, como está escrito de que ele é mentiroso, pai da mentira, e ele é também assassino desde o início. Mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. A mão de Deus por trás desse espinho na vida do apóstolo Paulo. A quinta coisa que nós aprendemos desse espinho é que o propósito dele, está aí no verso 7, era que Paulo não se exaltasse. Não se exaltasse. O que poderia facilmente acontecer, dada a grandeza da revelação que ele recebeu. Ele poderia pensar que ele era mais do que realmente ele era, porque teve esse privilégio de ser levado à presença do próprio Deus ainda vivo aqui, e ter ouvido coisas que não foram referidas a mais ninguém. Então, com facilidade, Paulo poderia se exaltar. Ele poderia se envaidecer, encher-se de orgulho, de prepotência, e aí se tornaria não usável por Deus. Deus não poderia usá-lo. Deus poderia usar um apóstolo sofrendo e humilhado, mas não pode usar um apóstolo arrogante, que pensa de si mais do que convém. Por isso, se Deus tiver que escolher entre manter você humilde através da dor e do sofrimento, ou ver você alegre e feliz, porém orgulhoso, adivinha o que ele vai escolher? Porque Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Ele está muito mais preocupado em formar em você as virtudes do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus em você, do que fazer você rico, feliz, seguro, tranquilo e gozando de tudo que é de bom aqui nesse mundo. E infelizmente você nem sempre pode ter as duas coisas. Todas as virtudes cristãs e tudo de bom que o mundo tem para oferecer. Geralmente vai ter que sacrificar um para poder ter o outro. E Deus é craque em escolher exatamente aquelas coisas que nos são caras e preciosas no mundo, para tirá-las, para produzir aquela virtude que de outra maneira não seria produzida. É esse o propósito do espinho na carne. Eu acho que a razão pela qual esse espinho não é definido aqui é para que nós possamos ler a nossa própria história aqui. Não é isso? Porque se tivesse claro o que era o espinho na carne, uma doença, por exemplo, quem estivesse são não teria qualquer conexão com essa passagem. Mas exatamente porque está indefinido, o uso se torna amplo e geral. Eu posso ler aqui a minha história. E o espinho na carne tem sido, na vida de tantos, a solidão. Por que eu não tenho amigos? Por que eu não consegui casar? Por que eu tenho essa doença que me acompanha? Por que Deus me deu esse filho tão difícil, tão problemático, ou um filho com uma doença incurável? Porque eu vivo nessa situação. Então são tantas coisas que nós poderíamos citar nessa noite, que elas têm esse mesmo efeito, ou deveriam ter esse mesmo efeito. Evitar que nós nos exaltemos. E a gente se exalta com muito menos do que essa de ir ao terceiro céu. A gente não precisa ir ao terceiro céu para pensar de nós mesmos mais do que convém. Basta uma bençãozinha maior no domingo à noite, naquele sermão. Na segunda-feira a gente já se acha o melhor pregador do Brasil. Ou do mundo. Né? Não precisa muito. Não precisa muito.
Qual foi então a reação de Paulo quando ele sentiu a fisgada da estaca, quando a dor começou? A reação de Paulo foi a reação natural que eu e você temos e todos têm diante da dor e do sofrimento quando ele chega. Está aí no verso 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não é errado você pedir a Deus para poupar você do sofrimento e da humilhação, especialmente se ela é intensa ou se dura muito tempo. Então, não é errado. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a irmos a Deus e levar a Ele a nossa aflição, a nossa dor, a nossa angústia e a nossa necessidade. O problema é a falsa teologia ou falso evangelho que diz que a vontade de Deus sempre é tirar você do sofrimento. Que a vontade de Deus sempre é fazer você se sentir bem. Que Deus existe para atender às suas necessidades. Que Deus existe para fazer você viver feliz. Esse é o problema. Então, não é errado orar como Paulo. Porque o próprio Senhor Jesus orou no Getsêmani de forma semelhante, diante da perspectiva da cruz. E essa é uma coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que a gente aprende aqui, a respeito de oração, é que nem sempre Deus responde da primeira vez. Estou falando um pouquinho, repetindo um pouquinho do que eu disse na primeira mensagem a respeito do silêncio de Deus. Imagina a cena, a estaca entrou, Paulo sentiu, curvou-se diante de Deus e clama: ó Deus, essa dor é insuportável, eu estou sendo humilhado aqui, Senhor. Senhor, afasta de mim, tira de mim esse cálice, se ele fosse usar a mesma linguagem do seu Salvador. Afasta de mim esse sofrimento, ó Deus. Deus. Nada. Silêncio total. Resposta nenhuma. Nada. Que diferença, né? De ter estado lá na própria presença de Deus. Lá ele ouviu coisas que ele não podia dizer. Ele não pediu por isso. E agora, quando ele pede, ele não ouve nada. Aí ele volta uma segunda vez. E segunda vez: Pai, eu estou sofrendo, já te pedi uma primeira vez. Já orei, já insisti, já me clamei diante de Ti. Eu estou em dor aqui, Senhor, insuportável, estou sendo humilhado. Por favor, afasta de mim esse mensageiro que me esbofeteia, que me humilha, essa dor como uma estaca na minha carne. Nada. Silêncio. Mais completo silêncio. E aí então ele vem pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: afasta de mim. Afasta de mim. E aqui aprendemos mais uma coisa. Terceiro ponto nessa passagem aqui, nesse versículo. Aprendemos que Deus nem sempre responde. Aprendemos que o silêncio também é resposta. Mas aprendemos também que quando Deus responde, nem sempre Ele dá o que nós queremos. Ao contrário do que essa teologia equivocada ensina aos seus incautos seguidores. Que se você orar da maneira certa e apropriada, você vai receber de Deus exatamente o que você está pedindo. Essa chamada confissão positiva foi popularizada na década de 80 por movimentos como Palavra da Fé e outros, que ensinavam, baseados no famoso livro de Kenneth Hagin e também do Paul Yonggi Cho, A Quarta Dimensão, que se você na oração disser a Deus exatamente o que você quer: eu quero casar com um homem moreno, de olhos azuis e que tem um doutorado em medicina. Porque se você só disser a Deus: Deus, eu quero casar, de repente você não vai gostar do candidato que ele vai mandar. Você pode ter uma surpresa. O Paul Yonggi Cho, no livro dele, conta
A experiência de uma mulher que pediu a Deus que lhe desse uma casa própria e de repente ela herda uma casa de um parente distante na China. Porque não disse a Deus, eu quero uma casa aqui, na minha cidade. Mas aqui você tem o grande apóstolo Paulo, insistindo com Deus num pedido, pedindo uma coisa específica a Deus, e Deus simplesmente diz, não vou dar, não dou. Eu sempre tenho refletido numa frase que eu ouvi, eu não me recordo mais de quem eu ouvi, depois eu acabei incorporando ao meu pensamento também. É um pensamento que diz assim, que a pior coisa que Deus pode dizer a uma pessoa é, seja feita a tua vontade. Porque, via de regra, nós não sabemos o que pedimos. Se Deus for dar a você exatamente o que você quer, significa que Deus entregou o governo da sua vida a você mesmo. E significa que você vai acabar miserável, infeliz, sofredor, exatamente o oposto do que você queria, porque você não sabe como pedir. Porque você não é Deus, você não sabe o que é melhor em todas as circunstâncias. Por isso é preciso mais fé para você orar dizendo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, do que você dizer a Deus, eu quero que aconteça assim, assim, assim e assim. Porque o oposto é o que se passa. É a ideia que se passa nesses movimentos. Que fé é você dizer a Deus, você declarar, você exigir, você proclamar, não é? Você determinar exatamente o que vai acontecer. Isso é que é fé. Mas eu acho que isso não é fé. Fé é você dizer a Deus, a tua vontade seja feita na minha vida. E você está disposto a cumprir essa vontade, qualquer que ela seja, ficar solteiro, ficar solteira, ser missionário no Afeganistão, ou qualquer outra decisão que Deus tiver para a sua vida. Preciso mais fé para isso do que para você dizer a Deus exatamente o que é que você quer fazer da sua vida. Não estou dizendo que você não pode pedir a Deus coisas específicas. Pode pedir para casar e pode dizer que você gostaria que a mulher fosse assim, 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 não faz mal. Mas no fundo você vai ter que dizer também, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Não é? Seja feita a tua vontade e não a minha. Então, 3 vezes Paulo ora, e finalmente a resposta, quando vem, a resposta é não. E é uma coisa completamente diferente, é inclusive melhor do que Paulo tinha pedido. Paulo pensava que a melhor solução para o seu sofrimento era que o sofrimento cessasse. Mas Deus tinha uma solução melhor, era dar a sua graça para que Paulo suportasse o sofrimento com o benefício extra da humildade. Essa foi a solução de Deus, muito melhor do que a de Paulo. Se Deus tivesse dado a Paulo o que Paulo queria, Paulo ficaria aliviado, mas cheio de orgulho. Paulo diz, não, Deus diz, eu tenho uma solução melhor. Eu vou deixar a estaca exatamente onde ela está, mas eu vou te dar a graça para você viver com isso, sua vida toda talvez. Você vai suportar isso, aprender a conviver com isso, aprender a conviver com a dor, com o sofrimento, com a humilhação, com a contrariedade, com a frustração, com a solidão, com a doença, enfim, o que quer que seja que o espinho represente aqui nesse texto para a sua vida. Deus não prometeu tirar o espinho, mas Ele prometeu a graça para você viver com ele. Aqui no caso de Paulo. Algumas vezes Ele tira, é claro, né? Eu estaria sendo reducionista de toda a mensagem bíblica se eu dissesse que Deus nunca tira. Às vezes Ele livra. Eu penso aqui em vários casos da própria Bíblia em que Deus livrou seus servos de situações terríveis de sofrimento. E a própria história da igreja e a nossa própria experiência. Nós poderíamos narrar experiências em que Deus nos livrou de um sofrimento prolongado, ou até do próprio sofrimento em si. Mas tem vezes que Ele não faz isso.
Tem vezes que ele vai deixar a estaca lá mesmo. Tem vezes em que ele deixa um mensageiro de Satanás, esse bullying miserável, infernal, nos assediar todo dia. Porque é isso que ele é, o mensageiro de Satanás. É um bullying, não é? E todo mundo sabe o que é sofrer com bullying na escola. Eu fui vítima de bullying quando eu estava na... Eu era gordinho, né, na escola. E me lembro bem de um rapaz lá, alto, forte, né, que resolveu me fazer o alvo das suas... do seu assédio. E como eu sofri muito na escola. Agora imagine você passar isso toda a sua vida, aquele bullying te esperando todo dia para te assediar, te humilhar e te fazer sofrer. Era isso que estava acontecendo com Paulo. E é isso que ele pediu a Deus: tira de mim. Deus disse: eu não vou tirar isso da tua vida, mas eu vou te dar graça para que quando ele te esbofetear, você dizer: oh Deus, obrigado por me lembrar quem eu sou. Obrigado por me lembrar o meu lugar. Obrigado por ele lembrar que eu dependo de ti. 3 vezes. E a resposta foi essa. A resposta de Deus está aí no verso 9. Então, finalmente, não é? Deus responde. Depois do silêncio vem a resposta: a minha graça te basta. É só isso que você precisa, Paulo, a minha graça. Você não precisa tanto de alívio, mas você precisa de graça para suportar a dor e o sofrimento. Graça, nós sabemos o que é a ação misericordiosa e não merecida de Deus em nossa vida, nos sustentando, abençoando, guiando, iluminando e, acima de tudo, nos salvando e também nos santificando. É só o que você precisa, é de mim. É só o que você precisa, é de mim, Paulo, de nada mais. É por isso que esse espinho está na sua vida, por isso que esse mensageiro está aí lhe esbofeteando. E ele explica então como é que funciona a dinâmica do poder no cristianismo. Porque o poder tem variantes do texto na língua grega que incluem a palavra meu, não é? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a maneira como Deus faz os seus servos poderosos. Não é tornando-os fortes, não é tornando-os publicamente respeitáveis, não é tornando-os superapóstolos, que inclusive é uma palavra que Paulo usa aqui, que foi traduzida como tais apóstolos. Eu prefiro aqui a tradução da NVI, que já traduziu como superapóstolos. Paulo dizendo assim, esses tais apóstolos, na versão Almeida, mas na NVI está esses superapóstolos, que é o que está dizendo no grego. E Paulo está exatamente ironizando. Vocês estão pensando que vocês são alguma coisa se fazendo passar por superapóstolos? Então, o caminho de Deus não é nos transformar em superapóstolos, superpregadores. Não é esse o caminho de Deus. O caminho de Deus para nos tornar poderosos em Cristo é primeiro nos humilhar. É primeiro nos quebrar. E para isso, então, ele usa o espinho na vida dos seus servos, na vida das suas servas. É assim que ele age, é assim que ele faz, e não há muita exceção para isso, já que o exemplo que nós temos na Bíblia é do próprio apóstolo Paulo. Então, você não pode pedir assim, dizendo, eu gostaria de ser uma exceção. Não tem nenhuma garantia de que você vai ser uma exceção, porque o exemplo é do próprio apóstolo Paulo. O caminho de Deus é esse. Eu gosto de uma ilustração que é muito conhecida, vocês com certeza já ouviram, como tem muitos pastores com certeza já usaram também, mas eu acho que cabe aqui, que é aquela história, não sei se verdadeira ou não, eu passo para vocês do jeito que eu ouvi, de que teve um retiro de pastores, num determinado local, num recanto próprio para isso, e os pastores estavam lá para confraternização, para descanso, para estudo, comunhão, e na hora do lazer, havia um lago lá na propriedade que podia nadar nele, com um aviso de que tivesse cuidado porque era fundo. E um pastor lá se aventurou a nadar até o meio do lago e de repente teve cãibra lá no meio do lago. E ele começou a afundar. E começou a se debater e gritar, pedindo socorro. E os outros pastores se juntaram lá à margem do lago e ficaram olhando, não é? Era longe. E ninguém sabia o que fazer, que se lembraram do pastor João, que era campeão de natação antes de se converter. Né? E estava aqui, não é que tem nada contra nadar, pode ser crente e nadador, né? Mas na história era assim.
Ele tinha sido campeão de natação. E estava em forma, e o pessoal olhou para ele: João, vai lá, o cara está morrendo. E o pastor João olhou e cruzou os braços, ficou olhando lá, o outro lá, batendo: socorro, e descendo, subindo. E o pessoal nervoso: vai, e o João não ia. Finalmente, quando o pastor lá deu o último grito e desceu mesmo, né, que dava para ver as bolhas subindo assim na superfície, o João pulou, deu 3 braçadas, chegou lá, pegou o cidadão e nadou tranquilamente até a margem. E foi cercado pela turba furiosa de pastores, dizendo assim: por que você, podendo tê-lo salvado antes, permitiu que ele sofresse tanto antes de salvá-lo? E a resposta vocês sabem. Se eu tivesse ido enquanto ele tivesse forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois haveríamos de morrer afogados. Eu só podia ajudá-lo depois que ele desistiu dele mesmo. É essa lógica que está aqui. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas para que você saiba que você é fraco, para que você sinta que você é fraco, Deus tem que lhe lembrar disso, e às vezes o caminho dele é o sofrimento. Para lembrar você que você é fraco. E é quando então nós podemos ser de fato usados por Deus. Está aqui a reação de Paulo, metade do verso 9 ao fim. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que são estas fraquezas? São estas circunstâncias similares a ter um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que nos fazem sentir a nossa dependência de Deus, as nossas limitações, a nossa mortalidade, sentir que nós somos pó, que nós não somos melhores do que os outros, que se temos alguma coisa é só pela graça de Deus. É isso que é viver em fraqueza. É isso que para o mundo é uma coisa abjeta e desprezível, contudo para nós as fraquezas são o segredo, na verdade, da vitória, da bênção e do poder no ministério e na vida cristã. É o contrário do mundo. Quando se compara essa visão de ministério com a visão de ministério que é passada lá fora, de que o pastor bem-sucedido, ele é rico, é próspero, é poderoso, ele é influente, ele tem propriedades, ele tem influência política e tudo mais, você percebe por que é que, de fato, a igreja, em alguns tempos e em alguns lugares, ela não tem prosperado, mas ela tem se tornado como o sal que perdeu o sabor. É esse conceito errado do que é, de fato, ser poderoso. Todos os pregadores, pastores, líderes, eles querem o poder de Deus para realizar o seu ministério. E, às vezes, pensam que a aquisição desse poder está relacionada com o seguir determinadas regras ou determinados rituais. Há livros e mais livros que vão dizer a você 7 passos para o poder espiritual, 42 regras para a plenitude do Espírito. Não acredite, só tem um caminho para isso, que é Deus lhe quebrar para você saber que você não é nada. E só quando você estiver nessa situação, então Ele vai poder usar você, porque então você vai dar a glória a Deus. Porque então você vai dar a glória a Deus. Porque senão você vai assumir a glória para si. Mas é quando você está naquela condição de que o que quer que lhe aconteça de bênção, você sabe de coração que não é por sua conta, não é pelo que você é, pelo que você representa, pelos seus talentos, pela sua formação, pela sua erudição, pela sua capacidade, não é por conta disso. Quando você tiver chegado a essa conclusão, Deus então está pronto para lhe abençoar, porque Ele sabe que então você vai dar a Ele toda a glória. Antes disso, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, muito menos com você. Muito menos com você. Então, Ele tem que fazer isso. E ele termina então, queridos, com essa observação no verso 10. Pelo que sinto prazer, ainda no verso 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, o poder de Cristo vem através da cruz. Porque não há outro caminho, não há outro meio.
Pelo que, verso 10, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meu irmão, minha irmã, meu alvo com essa mensagem nessa noite é levar você a refletir sobre isso e pensar sobre isso num contexto da pregação de um falso evangelho no nosso país, onde as pessoas são levadas a imaginar um cristianismo completamente diferente desse que nos é apresentado aqui na Escritura. Eu não estou dizendo que Deus não pode nos abençoar, nos fazer prósperos, curar as nossas doenças, nos dar tranquilidade e uma vida de paz, abençoada com nossa família, sem muitos transtornos durante a maior parte da nossa vida. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que isso nunca foi uma garantia. Isso nunca foi uma promessa de Deus para todo mundo o tempo todo. De repente você pode descer lá do terceiro céu e lá embaixo, no dia seguinte, amanhã, tem um mensageiro de Satanás lhe esperando, que vai lhe cravar uma estaca na carne. E você vai clamar e você vai gritar e Deus não vai lhe responder. E quando Ele responder, Ele não vai lhe responder do jeito que você queria. Ele vai lhe dar uma outra solução e uma outra resposta. Isso aconteceu com Paulo e tem acontecido com os santos, homens de Deus através da história, homens e mulheres, na história antiga, na história contemporânea, que mesmo nesse lugar, hoje à noite, tem pessoas que sabem do que é que eu estou falando. E Ele faz isso para que possa nos usar para a sua glória, para que nós possamos dar testemunho do poder de Cristo em nossa vida. Que nessa noite você seja livre pelo Espírito Santo de qualquer mágoa ou ressentimento diante de Deus por causa desse mensageiro de Satanás que já há algum tempo lhe perturba e lhe faz sofrer. Que você entenda nessa noite que o propósito de Deus, porque é Ele que está por detrás disso, é Ele que está por detrás, que o alvo dele com o sofrimento e a dor é fazer você semelhante a Cristo, é tornar você capaz de ser útil nas mãos dele, é fazer você se esquecer de você mesmo no meio do sofrimento e pensar na glória de Deus e como você pode usar o sofrimento para abençoar outras pessoas. Eu quero que você pense nisso hoje à noite e que você saia daqui dessa conferência com uma atitude mudada com relação à vida, que você finalmente fique de bem com a vida, usando a expressão do mundo. E a única maneira de você ficar de bem com ela é você entender que tudo que lhe toca vem de Deus. E que essa teologia, eu rejeito, cai fora, está amarrado, vai para fora, ela nem sempre funciona. Não é assim que funciona no reino de Deus. Imagina se Paulo amarrou 3 vezes aqui, não foi? Ele disse, eu não quero, sai fora, Satanás. Sai, 3 vezes ele falou, né? Show, capeta. 3 vezes. Foi embora? Foi não. Temos que conviver com isso, porque a graça de Deus nos basta. Que a sua graça e a sua presença seja a maior ambição da sua vida, seja o desejo da sua alma, porque quando você está fraco, então é que você será forte.